A primeira coisa que a gente tem em mente, um pouco na linha do que você falou, é que você trouxe uma situação que você tem muita decisão horizontal, né? Partindo do pressuposto que o Brasil é grande pra caramba e tem muitas instituições, ok? Você tem instituições que têm veto player e tem veto player. E essas instituições, elas são formadas por uma burocracia própria, que prestou concurso, etc. E que tem, óbvio que tem, pressão política, mas ela tem muito mais também, às vezes, de mindset institucional. Eu estou falando do IBAMA. Uhum. É muito difícil a gente acreditar que um presidente da República, quem quer que seja, ok? Vai conseguir pegar o telefone, ligar para o técnico do IBAMA lá da ponta e dizer assim, faça isso. Ou para a Polícia Federal, ou para o Ministério Público, ou para, enfim, CVM, Banco Central. Cara, não existe isso. A forma de pressão, ela é muito mais lenta do que a gente acredita. E às vezes ela não dá certo. Então me parece óbvio que a Casa Civil da Presidente da República queria que o IBAMA desse ok. Fizeram pressão para isso. Pressão legítima, evidentemente. E o IBAMA, através do seu corpo técnico, segurou essa pressão. E agora a coisa vai escalar. Como é que a coisa escala? Através de um recurso próprio. Quanto mais recurso eu tenho, administrativamente falando, mais a pressão política tem condições de virar. Quanto menos recursos eu tenho, menos a pressão política tem condições de virar, e mais eu fico na mão da burocracia. Ok? Uhum. O que nós temos, de certa forma, é inegável que é um governo, o atual governo, é inegável que ele tem uma concepção mais à esquerda do que o governo que passou. Ok? Ok. Ok? Inegável. Estamos de acordo. Estamos de acordo quanto a isso. Governos com concepções mais à esquerda tendem a ser mais fiscalistas e mais regulatórios. E dá mais poder às tecnocracias. Isso é, eles tendem a atropelar menos a tecnocracia, menos a burocracia, que governos com concepções mais à direita. Ok? Uhum. Então, o que a gente está vendo é que o atual governo vai fazer o by the book para tentar passar, que é o que o governo quer, exatamente essa questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Tanto que já vem conversando com produtores vizinhos de como eles fazem. Né? E aí tem um aspecto geopolítico também que eu estava esperando vocês tocarem. Quer dizer, nós não temos só hoje o Mercosul para disputar, até porque o Mercosul não chega lá em cima, mas nós temos o BRICS para disputar. Então, o que eu noto? A diplomacia brasileira, certo? Tentando trazer Venezuela, que é um grande produtor de petróleo, e também a Arábia Saudita para dentro do BRICS. E isso é uma posição geopolítica de monta e favorece a Petrobras, por óbvio. Né? Porque se o Brasil conseguir, na cauda do tempo, até média, trazer a Arábia Saudita e a Venezuela para dentro do BRICS, a disputa da Petrobras para com o mundo e também para a burocracia interna muda de cenário. Porque ela vira outro tamanho até no plano geopolítico. Né? Então tudo isso está sendo colocado em conta, mas o que a gente não pode tirar de forma alguma é a capacidade burocrática dos órgãos fiscalizadores e reguladores de existirem e fazerem acontecerem. Isso a gente viu em vários tempos. E mais, hoje, 2023, seria impossível, por exemplo, construir uma Itaipu. Impossível. Porque a monta é tão grande, a capacidade de órgãos burocráticos dizer ou não é tão grande. Ministério Público, IBAMA, Tribunal de Contas, nunca uma Itaipu seria construída hoje. Né? Então, essas questões que são um pouco maiores do que o comum tendem a ter sempre um primeiro não da burocracia. Uhum. Se a gente botar no papel todas as grandes construções, desde 1988 para cá, okay, que são de certa monta, todas tomaram um não da burocracia de cara, de imediato. Né? Eu lembro que nas privatizações de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele tomou não de todo o judiciário de primeiro grau. E aí o Gilmar Ferreira Mendes, que era o ministro da AGU, focou no Supremo. Falou, cara, vamos para o Supremo, porque o nosso Supremo é mais liberal do que o segundo grau e o primeiro grau, e vamos focar no Supremo para legitimar as privatizações. E assim aconteceu, porque senão a gente não teria privatização da CSN. Eu lembro que a CSN chegou a ter 57 liminares contra a privatização. Imagina, pipocou. Imagina o investidor, né? Vou lá, faz uma monta e de repente começa a vir liminar contra a privatização, etc. Então, o que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em relação à Elet, é peanuts do que a gente já viveu em outros tempos. Né? Você que pegou outros tempos, nossa, lá que era problemático, porque você tinha o judiciário também no meio, e instituições, etc. O que fica disso tudo? O que fica disso tudo é, número 1, quanto maior é o grau de não só volume de dinheiro, mas de impacto que tem uma nova, entre aspas, política pública, maior fica a burocracia, porque o poder dela de dizer não, ela aparece. Ok? Número 2,
os recursos começam a ser usados. Número 3, é impossível você ter um atropelamento hoje. Vai que o governo atropele. Vamos supor que o governo baixa a medida provisória amanhã, acaba com o IBAMA, extingue o IBAMA. Extingue. O IBAMA não está na Constituição. Dá para extinguir via lei. Extingue o IBAMA, e agora é a Casa Civil que decide sobre licenciamento ambiental. E ela decide, toma-lhe aí o licenciamento ambiental. Mas é no dia seguinte o Ministério Público judicializa, no dia seguinte. E não tem Cristo para fazer com que volte atrás, porque o judiciário vai dar. Porque o judiciário já está acostumado com o modelo IBAMA e etc. Entendeu? Então, em outras palavras, o mundo institucional, às vezes, ele se sobrepõe ao mundo da vontade política. Uhum. Uma das maiores coisas que eu escuto e que eu acho assim, ó, esse aqui eu tenho que sentar e rezar a missa para a pessoa compreender, é que aquela historinha de falta vontade política é uma balela. Porque às vezes não é isso. Às vezes você tem percalços burocráticos, percalços institucionais a serem perseguidos e não tem nada a ver com vontade política, né? Agora, é óbvio que, de um lado, você tem uma certa disputa, e é uma disputa cruel para o atual governo, uma disputa cruel porque a primeira pergunta que você fez para ele, por que hoje está mais calmo e por que está investindo mais, né? Eu considero 3 fatores fundamentais, e um deles é esse. O Brasil transformou, através do atual governo, a ideia de meio ambiente num problema para o desenvolvimento, para um ativo para o desenvolvimento. Então, especialmente Marina, a Marina é muito conhecida na Europa, então quando ela vai à Europa e ela traz a seguinte questão, olha, a preservação ambiental do Brasil é um ativo do Brasil, não é mais um problema, deixa de ser um problema, passa a ser um ativo, ela é muito benquista. Então, como é que você queima uma ministra dessa? Porque boa parte da diplomacia brasileira hoje no mundo é Marina. Ela tem um nome, então não dá para queimá-la. Então, às vezes, o cara me liga assim, a Marina vai cair e vai passar a exploração na foz do Amazonas. Eu falo, cara, esquece. São coisas, o governo não tem como queimar a Marina porque ela é um ativo brasileiro, né? A segunda situação que eu colocaria para você, por que as coisas estão mais calmas, é porque o extremismo foi isolado com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma hecatombe em Brasília, hecatombe. Ela deu uma união entre poderes, uma união intrapoderes, né? Todo mundo se uniu lá, todos os adversários se uniram contra os manifestantes, etc. Isso isolou a extrema-direita. Esse isolamento está perdurando até hoje, sim, certo? Foi uma hecatombe que aconteceu. E a terceira situação de por que as coisas estão mais calmas também, eu acho que a régua estava muito alta. Isso boa parte do universo votante brasileiro acreditava naquelas coisas de Cuba, vai virar Venezuela, a argentinização do Brasil. Quando vê que a coisa não acontece, começa, então continua a vida, né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vou fazer o quê? Vou começar a aplicar. Então esses 3 fatores que fazem com que as coisas fiquem um pouco mais calmo mesmo, né? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.